A mensagem de hoje fala vivendo a compaixão. É a minha mensagem de hoje, também baseada no mesmo versículo de Gálatas 2, versículo 20. Tá? E eu quero fazer uma leitura aqui, você não precisa ficar de pé, mas para que a gente possa começar a entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Daqui a mensagem do Data Show, vivendo a compaixão. Tá? Vivendo a compaixão, seguindo o tema de missões, né? Só que viva a compaixão, a mensagem vai falar vivendo a compaixão. Gálatas 2:20, que diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Amém. Vamos orar. Deus amado, Deus de misericórdia, Senhor, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, no nome de Jesus, nos dá o privilégio e a alegria de entendermos a tua palavra, para que nós, ó Pai, possamos, no nome de Jesus, entronizar, Senhor, aquilo que o Senhor irá nos falar e guardar, Senhor, no nosso coração e colocar em prática no nosso viver, para que nós venhamos a ter dias melhores, para que nós venhamos a ter a alegria, Senhor, de ter o teu cuidado no nosso viver, para que os nossos filhos, as gerações seguintes, Senhor, também venham provar do teu cuidado. Abençoa, Pai, a todos nós, cuida de todos nós, no nome de Jesus. Não permite que nós venhamos a sair daqui, deste lugar, hoje, da mesma maneira que nós entramos, mas que nós sejamos transformados para o louvor da tua glória. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amados, se nós atentarmos no detalhe para esse versículo que nós lemos de Gálatas 2, versículo 20, nós vamos perceber que ele nos traz quatro mensagens, e a primeira que diz logo no início do versículo: fui crucificado com Cristo, ou seja, o velho homem se rende a partir do momento que o Senhor passa a reinar em nós, passamos a ser dominados por Cristo Jesus, e diz: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E isso é motivo de grande alegria para nós. É motivo de grande alegria para nós o fato da nossa vida ser governada, dirigida, dominada pelo Senhor Jesus. Segundo, tá? O versículo diz: a vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Amados, nós não podemos confiar na nossa natureza, nós não podemos confiar naquilo que nós somos, nós não podemos confiar naquilo que nós podemos ser. Eu falava esta manhã aqui que o velho homem, ele não morreu afogado no dia que nós fomos batizados, aqueles que entregaram suas vidas para o Senhor Jesus. O velho homem não morreu afogado, pelo contrário, ele está ali, e ele está presente no nosso viver, e de certa forma ele é dominado pela presença do Senhor Jesus na nossa vida, através do Espírito Santo de Deus, que nós damos prioridade na nossa vida quando nós nos dedicamos à leitura da palavra, quando nós nos dedicamos a ter uma vida de piedade, uma vida de oração. Então o Espírito se torna forte dentro de nós, ao ponto de dominar a carne, dominar o velho homem, a velha natureza. Ao passo que, se a nossa vida for espiritual, for irrelevante, for uma vida medíocre, com certeza a velha natureza, o velho homem vai nos dominar e vai nos levar a fazer coisas que vai trazer tristeza ao nosso coração, vai trazer consequências terríveis, vai nos levar para uma dor de arrependimento, quando nós vamos chegar à constatação que nós erramos o alvo, nós entristecemos o coração do Senhor. Portanto, nós temos que viver pela fé no Filho de Deus. Nós temos que viver pela fé no Filho de Deus, aquele que deu a vida por nós. E eu,
ao meditar nessa passagem, nessa parte desse versículo, eu lembro de Hebreus 12, versículo 1 e 2, que nos diz que nós devemos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha e correr com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor Jesus, temos que estar olhando constantemente para Ele. Terceiro, diz o versículo, que Ele me amou e se entregou por mim. A salvação em Cristo Jesus aconteceu na vida daqueles que o reconheceram como Senhor e Salvador. Fomos salvos, fomos libertos da escravidão do pecado. A nossa dívida por conta do pecado foi paga por Cristo Jesus. E a salvação foi pela graça, não foi pelo mérito que nós temos ou teríamos, e muito menos os nossos deméritos não nos impedia, e também não nos impede da salvação em Cristo Jesus. É pela graça que Ele nos salva. Portanto, ao tentar entender esse versículo, Paulo fala aqui que agora ele tem uma vida transformada, uma vida que é dirigida pelo Filho de Deus, Cristo Jesus. E isso também é privilégio, porque qualquer um de nós também podemos ter uma vida transformada por Cristo Jesus, como Paulo aqui fala para nós. Quarto, o versículo termina com a frase, se entregou por mim, e ponto final. Mas nós temos que ler esse versículo com os olhos da fé. Nós temos que ler esse versículo com os olhos da fé no Filho de Deus, que se entregou por mim e por você. Ou seja, aqui implicitamente ele deixa uma mensagem para mim e para você. Ele espera que eu e você sejamos usados e ousados para que mais e mais pessoas também possam dizer, Ele me amou e também se entregou por mim. Glória a Deus. Amém. Que Deus possa nos usar para que nós possamos alcançar os demais. Portanto, o resumo desse capítulo 2 de Gálatas, Paulo vai dizer que ele teve uma vida transformada, que ele foi chamado verdadeiramente pelo Senhor Jesus, conforme o relato que nós vimos aqui de João Marcos, o que é responsável pela Junta de Missões Mundiais. E abrindo parênteses aqui, irmã Nilza, ele estava presente lá na Ucrânia, levando os mantimentos para que aquelas pessoas pudessem ser assistidas por aquilo que os brasileiros estavam mandando. João Marcos estava presente na Ucrânia, entregando pessoalmente os alimentos. Então, o contexto desse capítulo 2 aqui vai nos dizer que Paulo teve uma vida transformada, que verdadeiramente ele foi chamado pelo Senhor, que ele trazia no corpo as marcas de Jesus. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Para quê? Para salvar aquelas pessoas, para levar a salvação para aquelas pessoas. Então isso já começa a se desenhar em nós o propósito de nós vivermos a compaixão. Já começa a desenhar para nós esse intuito. E para que nós possamos ir adiante, é preciso conhecer e saber o que significa o significado de compaixão. Qual é o significado de compaixão? João Marcos aqui falou, né? João Marcos aqui falou, mas eu quero repetir. O significado de compaixão, segundo o dicionário online, tá? Compaixão é o sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de alguém, de outra pessoa. E esse sentimento ele é acompanhado do desejo de minorá-lo, diminuir aquele sofrimento na vida da pessoa. Também é uma participação, olha só, participação espiritual na infelicidade alheia. Então, tendo o entendimento do que é compaixão,
e do que fala o entendimento do que é compaixão, minorar o sofrimento das pessoas, participar espiritualmente na infelicidade alheia, isso nos fala algo muito importante ao nosso coração. A maior dor, preste bem atenção, a maior dor, a maior perda ou tragédia que uma pessoa pode sentir, pode ter na vida, é morrer sem ter a salvação de Cristo Jesus. Então, eu entendo que viver a compaixão é, acima de tudo, não apenas minorar o sentimento alheio, mas eliminar de uma vez por todas o sofrimento, fazendo com que essa pessoa seja salva por Cristo Jesus e tenha uma alegria eterna e não o sofrimento, para que ela tenha a alegria de ter a salvação em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos viver a compaixão para aliviar, eliminar o sofrimento que essas pessoas poderiam ter, o sofrimento eterno, porque não tinham a salvação. Diante do exposto, surgem duas perguntas aqui que eu quero trazer para todos nós. Primeiro, nós temos vivido a compaixão? Será que nós temos vivido a compaixão? Segundo, o que é que nós temos feito com o próximo, ou pelo próximo? O que é que nós temos feito? Nós temos que olhar para os demais, quem está sofrendo, e pela compaixão minorar esse sofrimento dessas pessoas. O próximo, muitas das vezes nós não sabemos quem é, mas ele está presente no nosso raio de alcance dos nossos relacionamentos. Então existem várias pessoas nos nossos relacionamentos, em vários direcionamentos do nosso viver, no nosso local de trabalho, na nossa família, nos nossos familiares, na rua da qual nós moramos, no bairro, na cidade onde nós moramos. Tem pessoas do nosso relacionamento que estão presentes no nosso relacionamento, fazem parte do nosso raio de relacionamentos, e eles estão distantes, talvez próximos. Nós convivemos mais com uns, outros não, né? E nós temos que pensar nessas pessoas, quem são. Quero trazer também, baseado nisso, uma meditação no livro de Jó. Eu quero que você já vá abrindo sua Bíblia no livro de Jó, porque eu entendo que Jó reúne na sua história de vida muitas situações da qual eu e você também vivemos. Portanto, muito tem para nos ensinar esse texto de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Vamos deixar nossa Bíblia aberta aqui. Eu não vou fazer a leitura de todo o texto, tá? Mas nós vamos pensar alguns versículos para ouvir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Jó, capítulo 1, capítulo 2, deixa a sua Bíblia aberta aí, né? E quero fazer aqui um resumo da história de Jó. Nós sabemos que Jó era um homem de posses, um homem que tinha muita gente ao seu serviço, conforme diz o relato bíblico, e tinha uma família de 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, e Jó vivia uma vida piedosa, homem reto, temente a Deus, homem íntegro que se desviava do mal. E sabemos que em dado momento, por conta da permissão de Deus, esse homem veio a perder os seus 10 filhos de uma vez só. E também ele veio a perder tudo aquilo que ele tinha. E não bastasse isso, o diabo, não satisfeito com aquilo que ele havia perdido, e ele não se voltar contra Deus, né? Deus permitiu que ele também tocasse na saúde de Jó, só não tirasse a vida dele, mas tocasse na saúde de Jó. Então esse homem, Jó, perdeu os seus 10 filhos, perdeu tudo aquilo que ele tinha,
perdeu a sua saúde, e até sua esposa se volta contra ele. E no final ainda encontra ainda 3 amigos da onça, que chegam com ele, ao invés de aliviar o sofrimento dele, levam mais sofrimento para o seu coração. Esse é um resumo da história de Jó, e eu quero, diante desse resumo, trazer um entendimento do qual nós precisamos para saber o que nós precisamos fazer para viver a compaixão. Né? Como é que nós vivemos a compaixão? Como é que nós vivemos a compaixão? Então, vamos meditar nisso. Primeiro, nós vivemos a compaixão quando a nossa vida pertence ao Senhor. Amados, não tem como você querer viver a compaixão se a sua vida não pertence ao Senhor. Não tem como, porque as pessoas que não pertencem a Deus, as pessoas que não têm o seu coração no Senhor, que no seu coração não está presente o Espírito Santo de Deus, não tem como essas pessoas viverem a compaixão. Não tem como. Talvez elas possam viver algo parecido com a compaixão, mas algum interesse tem nisso. Interesse em se promover, interesse em ganhar algo, algum interesse tem, não importa. Mas a compaixão propriamente dita nós só podemos viver verdadeiramente ao pé da letra quando a nossa vida pertence ao Senhor. Quando verdadeiramente nós damos testemunha que o nosso viver é do Senhor. Então, nós precisamos entender, se nós temos pessoas ao nosso lado que nós queremos tirar essas pessoas do sofrimento e tudo mais, de repente a gente não consegue, porque talvez falte as marcas de Cristo no seu viver. Precisamos primeiramente entregar a nossa vida para o Senhor, para viver a compaixão e levar as outras pessoas para a alegria de ter o cuidado do Senhor no seu viver. Olha só o que diz o versículo de número 1 de Jó, capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. A vida de Jó era um só testemunho que ele pertencia ao Senhor. Primeiro começa com o significado do seu nome, Jó. O que é que significa Jó? É hostilizado, o nome dele significa aquela pessoa que é hostilizada, é perseguido, possivelmente um homem voltado para Deus. Segundo, o versículo diz que ele era íntegro, ou seja, ele era inteiro no seu viver, completo, no sentido figurado, ele tinha uma vida irrepreensível, a sua conduta era ilibada, ele era honesto e incorruptível, ou seja, ele tinha o seu caráter formado de um homem de bem, um homem de Deus, um homem que através do seu caráter tinha uma reputação perante as pessoas reconhecida no seu testemunho. Aonde ele estava, não importa se em casa, com a família, se no trabalho, juntamente com os seus funcionários, com as pessoas que prestavam serviço a ele, ou com as demais pessoas, aonde ele estava, estou dando aqui o entendimento do que é uma pessoa íntegra, tá? Ele era a mesma pessoa. Ele não era aquela pessoa que na igreja era uma pessoa, em casa outra pessoa, no trabalho outra pessoa. Se bem que a nossa personalidade nos leva a isso aí. Nós assumimos uma personalidade no trabalho que não é a mesma personalidade dentro de casa, que não é a mesma personalidade dentro da igreja. Não importa, mas o importante é que nós sejamos um só, né? Que nós não sejamos achados por aí, em qualquer lugar, e dizer, rapaz, mas é esse que é o pastor, como é que pode? Nem dá testemunho, né? Então, a reputação falava alto acerca do seu caráter. Então, caráter é aquilo que nós somos, reputação é aquilo que as pessoas veem em nós,
e integridade é aquilo que Deus vê de nós. E por dois momentos aqui, Deus se volta para Jó, quando o diabo chega na presença de Deus, e o diabo pergunta: de onde vens? O que é que tu estás fazendo? Eu vim de passear e rodear a terra. E Deus, com muita alegria, se volta para o diabo e diz: tu viste lá meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal? Né? Então, Jó era um homem íntegro. Terceiro, o versículo diz também que ele era justo, que era um homem que vivia conforme a justiça, era um homem que vivia na equidade, na razão, que julga e procede segundo a equidade, ou seja, aquilo que cabe para ele é aquilo também que cabe para os outros. Equidade, um homem reto. Sinônimo de justo, né? É aquele que é conveniente, exato, legítimo, verdadeiro, democrático. Uma pessoa humana, acertada, adequado, apropriado. Um homem justo. É aquilo que quer para si algo indiferente para os outros. Justo. Quarto, o versículo também diz que ele temia Deus. Temia Deus. E temer a Deus refere-se não a ter medo, mas é um sentimento de respeito, de reverência a Deus, de submissão à divindade, né? São pessoas que são voltadas para uma vida religiosa, para uma vida piedosa, né? São pessoas que se voltam para Deus, temem a Deus, temem o julgamento divino, temem o inferno ou a onipotência de Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas temer a Deus é respeitá-lo em tudo. Como eu falei hoje de manhã aqui, respeitá-lo, que os nossos pensamentos sejam puros, que respeitem a Deus, que a nossa fala respeite a Deus, que o nosso comportamento respeite a Deus, não somente na presença das pessoas, mas quando nós estamos só, principalmente, que nós tenhamos uma vida de temor ao Senhor. Quinto, o versículo também diz que ele evitava fazer o mal. Ele é aquela pessoa que, diante da situação, ele evitava situações que pudessem contribuir para o mal, para ele e para os demais, né? E eu lembro desse comportamento, conforme diz o Salmo de número 1, versículo 1, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ele segue uma vida direcionada pelo Senhor, que evita fazer o mal. Todos esses adjetivos, ou podemos dizer essas qualidades de Jó, estavam aplicadas no seu dia a dia, no seu viver. O versículo 2 diz que ele tinha 10 filhos. A Bíblia não diz, mas ele demonstrava ser um bom pai, pois queria o melhor para os seus filhos. Diante de 10 filhos, diante de várias, imagine só, 10 crianças, 10 jovens, né, que davam festas constantemente. Jó dava atenção para cada um, mas a Bíblia não fala, mas segundo estudos aponta que ele era um bom pai. E o bom pai não é aquele que dá tudo para os filhos, mas é aquele que quer o melhor para os filhos. O versículo 3 diz que ele tinha muitas posses e muita gente ao seu serviço. E isso nos diz que ele conduzia os seus negócios com honestidade, sem trapaça, nada de maneira que pudesse suspeitar ou surgir uma dúvida diante daquilo que ele fazia, sem que ninguém tivesse nada para falar dele. Quando Jó se posicionava, ninguém nas suas costas ou na presença dele ou longe dele falava alguma coisa ao seu respeito de forma negativa, de maneira nenhuma. As pessoas que prestavam serviço para ele viviam satisfeitos, né? Pois ele era justo, pagava as pessoas
de maneira honesta, do que era devido, o que era direito. E tratava cada uma dessas pessoas de maneira educada e com respeito. A Bíblia não diz isso, tá? Mas isso é entendimento que dá o estudo da vida de Jó. A vida de Jó nos mostra que nós devemos viver a compaixão quando, primeiramente, a nossa vida pertencer ao Senhor. E esse pertencer ao Senhor não deve ser demonstrado por palavras, mas por ações, por atitudes, por um testemunho de vida em todos os lugares, aonde quer que nós estejamos. Isso é integridade. Devemos também testemunhar para todas as pessoas, independente de quem são ou do que tenham feito para nós, tá? Devemos testemunhar para essas pessoas do que nós queremos para elas, o que nós desejamos para essas pessoas. Jesus diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Nós devemos olhar para o próximo, né? Olhar para o próximo e desejar para ele aquilo que nós queremos para nós. João 13:34 diz que nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou, né? E diante de situações que nós sabemos que às vezes nós somos atingidos por situações da qual as pessoas cometem atos contra nós que nos dão prejuízos, sei lá, não importa o mal, né? Por isso que eu quero dizer que não importa quem é, não importa o que tenha feito, nós devemos amar essas pessoas, né? E a Bíblia traz em Mateus capítulo 7, versículo 12, uma regra de ouro para que nós possamos viver de maneira digna, conforme a vontade do Senhor. Nós devemos olhar para as pessoas, não importa quem são, olhar para as pessoas, não importa o que elas fizeram, e fazer com ela aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco, e não fazer com elas aquilo que nós não gostaríamos que fizessem conosco. É assim que nós temos que viver. E isso se chama justiça. Nós temos que ser justos. Como cristãos verdadeiros, temos que andar também no temor do Senhor, fazer o que é certo, aquilo que alegra o coração de Deus, fazer o que também traga bons resultados para a nossa vida, para que mais tarde a gente não venha ter remorsos, nem nos arrepender daquilo que nós fizemos. Senhor Jesus uma vez nos tirou do lamaçal do pecado, uma vez que Jesus nos alcançou e nos tirou do lamaçal do pecado, e nos colocou sobre a rocha, firmou os nossos pés ali sobre a rocha e colocou em nossos lábios um cântico novo, é para que nós, a partir de então, conforme diz Salmo 40, venhamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus e viver essa vida com compaixão. Temos que tomar cuidado, viver com fé no Filho de Deus, para que a gente não venha de repente escorregar e cair para a vida antiga novamente. Temos que tomar cuidado para fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor, para fazer aquilo que é certo. Isso é evitar o mal, né? E uma vez que nós vivemos dessa forma, os nossos filhos, os nossos pais, os irmãos da igreja e todas as demais pessoas vão dizer: olha, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, né? Por quê? Porque nós vamos estar testemunhando daquilo que nós somos, com as nossas ações, com o nosso viver, né? Com o nosso viver. E isso vai trazer uma alegria para os nossos corações. E isso vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque ao passo que as pessoas vão ver em nós a maravilhosa luz do Senhor, vai ficar mais fácil para que nós possamos
juntamente com as demais pessoas, falar do amor de Deus e levar essas pessoas a Cristo Jesus diante daquilo que nós somos. Amados, como pastor, eu tive várias pessoas, conheci várias pessoas que tinham vontade de evangelizar, e eu não proibia, nem posso proibir, mas só que essas pessoas se entristeciam, desistiam rápido daquilo que queriam fazer, porque o testemunho de vida delas não conseguia levar pessoas para Cristo Jesus. Pelo contrário, quando nós trazemos em nós as marcas de Cristo, quando nós damos testemunhas, quando nós damos testemunha, quando o nosso viver pertence ao Senhor, e em nós brilha a maravilhosa luz do Senhor, nós testemunhamos quem nós somos perante a sociedade. Isso gera alegria no coração das pessoas, e quando nós abrimos a boca para falar de Jesus, essas pessoas veem em nós aquilo que Cristo fez, e com certeza elas serão conduzidas para o Senhor também com muita alegria, no nome de Jesus. Eu quero aqui deixar claro uma situação. Nós podemos ser os maiores, eu posso ser o maior pecador do mundo, você pode ser o maior pecador do mundo. De repente você diga assim: rapaz, eu acho que não tem salvação para mim, não tem salvação para mim, eu acho que Cristo nunca vai me perdoar. Amados, eu vou falando aqui, eu vou lembrando de situações. Uma vez eu saí para fazer uma visita no hospital em Capanema, e eu, ao entrar no elevador, o rapaz me conduziu no elevador, eu entendi que ele era aquela pessoa que fica no elevador lá para ajudar as pessoas. Ele disse: o senhor é pastor? Eu sou. Pastor, eu estou aflito. Por quê? Porque eu entendi na minha igreja que pelo meu pecado eu não vou ser salvo. Meu irmão, pelo amor de Deus, entendeu? A sua vida pertence ao Senhor Jesus? Sim. Você já entregou sua vida para o Senhor? Reconhece que Ele é o Senhor e Salvador? Sim. Então saiba que o poderoso sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário foi derramado, não por acaso, mas Ele te purifica de todo o pecado no nome de Jesus, uma vez que você se arrepende daquilo que fez. Então, o que eu quero dizer é que nós podemos ter sido a pior pessoa que o mundo possa ter conhecido, mas uma vez que Cristo Jesus entra no nosso viver, nós somos transformados para a glória de Deus. As pessoas podem até olhar para você e enxergar o teu passado, mas Cristo Jesus olha você a partir de então e vê o futuro que Ele tem para você, preparado para você, para que você possa se alegrar e dar testemunho daquilo que Ele fez na sua vida, no nome de Jesus. Outra coisa, a pessoa pode ser o que for, e pode ter o que for, a pessoa pode ser a mais honesta da face da terra, e isso não passa mais do que a obrigação dessa pessoa. Se a vida dessa pessoa não pertencer ao Senhor, a vida dela vai durar somente até o último dia da vida dela aqui nessa terra. O seu império só vai durar o tempo que ela durar aqui nessa vida aqui. Porém, se a vida dela pertencer ao Senhor Jesus, assim como ela é rica nessa terra em tudo, Ele vai acumular tesouros nos céus, porque Jesus Cristo vai trazer alegria para esse coração. Não podemos nos apoiar naquilo que nós somos, mas naquilo que Cristo quer que nós sejamos. Então, o que é a minha vida e o que é a sua vida diante de quem nós somos perante o Senhor estamos fazendo para viver a compaixão do Senhor? O que é que nós estamos fazendo? Nós temos que pensar se diante disso nós pertencemos ao Senhor, se nós estamos vivendo a compaixão do Senhor, para que nós possamos pertencer ao Senhor e com alegria trazer para nós
essa felicidade, para que nós possamos, diante daquilo que nós somos, ter a alegria de viver a compaixão e, através dessa vivência, viver a compaixão, poder levar também as demais pessoas para Cristo Jesus. Segundo, como nós podemos viver mais essa compaixão? Quando nós nos preocupamos com o próximo. A pessoa que não tem Cristo Jesus, ela não se preocupa com as outras pessoas. Ela vive uma vida egoísta, ela vive para si. O que ela quer é para ela e para os seus. O que ela almeja é somente para si. Ela não olha para fora, pode até olhar para fora, mas para querer aquilo das outras pessoas, para trazer para si. Ao passo que, quando a nossa vida pertence ao Senhor, quando nós vivemos a compaixão, nós já não olhamos mais para nós, mas para fora. Nós não vivemos mais para nós, mas para fora. Nós não levamos mais a preocupação para nós, mas com os outros. Viver a compaixão é isso, é se preocupar com os outros, é olhar para os outros e ver o sofrimento daquela pessoa e se doar para aquela pessoa para minorar o sofrimento dessa e espiritualmente trazer um alívio para essa pessoa, se juntar com ela, orar com ela, fortalecer essa pessoa, tentar mostrar para ela o que Cristo tem para ela. Então, para viver a compaixão, nós só vamos conseguir quando nós nos preocupamos com o próximo. E isso só é possível quando a nossa vida pertence ao Senhor. Olha só o que diz o versículo 4 e 5 de Jó, capítulo 1. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia o holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no seu íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Amados, ao ler e ao perceber a vida de Jó, Jó tinha uma grande preocupação com o próximo, a começar por aqueles que estavam mais próximos dele, os da sua casa, da sua família. Eu falo isso, amados, porque eu conheço muitas pessoas que se preocupam mais com os de fora, com as pessoas do trabalho, com as pessoas, os amigos, as companhias lá fora, se preocupam até mais com os irmãos da igreja e com as irmãs, com as coisas. Não é para se preocupar, pastor, não é para participar? É, mas temos que ser ponderado. Nós temos que nos preocupar com o próximo, a começar com aqueles que estão mais próximos de nós. Porque eu não posso pensar e me preocupar com aqueles que estão lá fora, quando a minha vida está no bagaço, ou minha família está no bagaço, porque não tem minha atenção. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Estamos aqui diante de uma campanha de missões mundiais. Mas para que eu possa participar dessa campanha, eu tenho que estar aqui bem comigo, com os meus, e a partir de então eu vou conseguindo propagar essa preocupação com os demais. Nós temos que nos preocupar com os nossos, com todos, mas principalmente com os nossos aqui. E isso me traz uma preocupação muito grande, porque em certos casos, as pessoas que vivem fora, a se preocupar ou se alegrar com aquelas pessoas de fora e esquecem os de casa, muitas vezes isso revela uma fuga do ambiente do lar, do ambiente de casa.
Isso revela a falta de amor para com os seus. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus é bem clara. Quem não cuida dos seus, e principalmente dos da própria família, negou a fé, que é pior do que o incrédulo ou infiel. Jó não era assim. Ele seguia a ordem natural do amor. Ele seguia a ordem natural do amor. Como é que é a ordem natural do amor? Meu irmão, simples. Se você pegar uma pedra e jogar no lago, jogar num tanque de água, ele vai produzir ondas, e as ondas vão, né? O próprio Senhor Jesus, Atos capítulo 1, versículo 8, diz: mas vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Olha só o que eu falei aqui de missões mundiais, né? Jerusalém é a nossa casa, é a nossa família. Judéia são os nossos vizinhos, o bairro. Samaria são os outros bairros, as outras comunidades, as outras localidades. E os confins da terra é até onde o Senhor te levar para alcançar vidas no nome de Jesus. Quando você começa a cuidar de você, os da sua casa, os de fora, e assim você vai avançando no nome de Jesus, né? O versículo 4 diz que os filhos de Jó costumavam dar banquetes e faziam festas, comes e bebes, constantemente, um de cada vez. Versículo 5 diz que, terminado o período de banquete, Jó mandava chamá-los. Para quê? Para que se purificassem. De madrugada, Jó oferecia holocaustos em favor de cada um deles, pois se preocupava com eles, e dizia que talvez os seus filhos tivessem pecado. Talvez. Olha só a preocupação de Jó. Imagine se ele tivesse certeza que os seus filhos tivessem pecado. O versículo 5 ainda diz que essa era uma prática constante de Jó, né? Essa preocupação com os filhos, estar constantemente ali com os filhos, mesmo os filhos tendo essa prática de fazer festa, e cada um fazia a sua festa, convidava suas irmãs, e comiam e bebiam, e depois de passar o período dos banquetes, Jó chamava seus filhos com o intuito de purificá-los, né? E oferecia o holocausto de madrugada, sacrifício de madrugada ao Senhor por cada um deles, porque temia no seu coração que talvez um deles pudesse ter pecado e amaldiçoado a Deus. Eu vejo que essa prática de Jó, esse comportamento, esse testemunho de Jó, essa preocupação com os seus, em nada mudou nos nossos dias, porque eu vejo os pais nos dias de hoje com a mesma preocupação, né? A mesma preocupação. Os pais de hoje se parecem muito com Jó. Glória a Deus, a misericórdia. Nós precisamos entender o que é que nós estamos fazendo com o próximo. Essa preocupação de Jó com seus filhos, nós entendemos que Jó queria ter a alegria de seus filhos fossem aceitos pelo Senhor, e assim estivessem livres da ira de Deus. Isso demonstra a sua preocupação para com os seus. E qual é a nossa preocupação para com os nossos? Qual é a preocupação para com os nossos? Qual é? Será que nós nos preocupamos com a salvação dos nossos filhos? Será que nós nos preocupamos com o que eles estão fazendo? Né? Nós temos ouvido relatos que os pais, cansados da vida, vão dormir e os filhos ficam no celular a navegar por páginas que só a misericórdia de Deus, que ensinam que os filhos devem se rebelar com os pais, que os filhos devem se posicionar e se voltar contra os pais, que os filhos não devem ouvir os conselhos dos mais velhos. A coisa está mudando de rumo, a coisa está perdendo o sentido, e nós estamos vendo os nossos filhos
E o pior, tem situações que são filhos piedosos, filhos alcançados pelo Senhor Jesus, que veem os seus pais perdidos em situações que trazem preocupação, pais que não querem saber do Senhor e que procuram viver a vida de qualquer jeito. Qual é a referência que nós vamos ter para com os nossos? Qual é a preocupação que nós vamos ter para com os nossos? Né? E Jó não se preocupava somente com os seus filhos, preocupava com toda a família. Jó, capítulo 2, versículo 9, diz que a mulher de Jó, ao apreciar tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó, a perda dos filhos, a perda de tudo aquilo que ele tinha, como também a perda da sua saúde, ela fala para Jó, no capítulo 2, versículo 9: ainda mantens a integridade a Deus? Depois disso tudo, amaldiçoe a Deus e morra. Falou para o seu marido, né? E no versículo 10, Jó fala para sua esposa: você fala como uma insensata. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal, né? Amados, Deus não quer o nosso melhor. Deus não quer o nosso pior. Por mais mal que nós estejamos passando, vivendo, nós não podemos atribuir a culpa a Deus. Nós não podemos falar nada contra Deus, porque Deus quer somente o nosso melhor. E sabemos que no contexto da história de Jó, tudo aquilo aconteceu para mostrar para o inimigo que Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Às vezes a coisa acontece na nossa vida para Deus nos chamar a atenção, para provar quem nós somos. E na realidade, não somente a esposa de Jó, mas nós temos que nos preocupar para não ter uma vida insensata como a esposa de Jó, de estar falando coisa que não deve, né? Mas Jó, simplesmente, ele diz para ela que ela falava como uma insensata, que ela devia entender: se nós aceitamos o bem dado por Deus, também por que não aceitar o mal? Deus quer o nosso melhor. Mas a história de Jó não fala que ele maltratou sua esposa, não fala que ele bateu na sua esposa, não fala que ele abandonou sua esposa. Pelo contrário, Jó 42, versículo 10, diz que Jó teve outros 10 filhos com a mesma esposa. E ele manteve a sua família, cuidou dos seus. E a história não para por aí. Jó, a história fala também que depois de tudo aquilo que aconteceu na vida dele, 3 amigos vieram se juntar a ele. E como eu falei no início, amigo da onça. Mas que mesmo assim Jó não quis o pior para os seus amigos. Pelo contrário, Jó se preocupou com eles também. Porque também no versículo 10 do capítulo 42 de Jó, diz que no final Jó orou por eles. E eu creio que a oração de Jó foi uma oração movida de muita compaixão, preocupado com os seus amigos, queria o bem da sua esposa, queria o bem dos seus filhos. E nós nos preocupamos com o próximo? Nós nos preocupamos com aqueles que causam mal para nós? Nós nos preocupamos com as pessoas, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que demonstrar o nosso amor por aquele que não nos ama. Porque se nós amarmos somente aquelas pessoas que nós amamos, nós temos o nosso grupinho, né? Só faz parte do meu grupinho aqueles que eu gosto. Quem não faz, está fora, né? A Bíblia diz que nós temos que demonstrar o nosso amor por aqueles que não, os nossos inimigos, né? E qual que tem sido a nossa preocupação para com o próximo? Qual tem sido o nosso testemunho para com essas pessoas? Será que nós temos corrido no erro, de repente, de pagar o mal com o mal? Não,
viver a compaixão é fazer o melhor para essas pessoas, para que elas também sejam salvas no nome de Jesus. Por mais que nossos filhos nos cansem, por mais que nossos filhos façam o mal para si, nós não podemos largá-los de mão, mas estar ali em nome de Jesus para tentar conduzi-los para a presença do Senhor. Viver com compaixão. Viver com compaixão. Nós temos que ter essa preocupação. Porque quando assim nós nos preocupamos com os demais, com o próximo, Deus cuida da nossa vida. Conforme o Salmo 37, versículo 18 e 19, que a palavra do Senhor diz que o Senhor cuida da vida dos íntegros e da herança que pertence a eles, que no tempo de adversidade não ficarão decepcionados, em dia de fome desfrutarão de fartura, porque o Senhor abençoa e cuida da vida de todos, no nome de Jesus. Por último, como mais nós podemos conviver ou viver a compaixão? Quando nós sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. Jó 42, versículo 10 diz que depois de Jó ter orado pelos seus amigos, Jó tornou novamente a ser próspero e teve em dobro tudo aquilo que ele tinha antes. Voltou a ter novamente 10 filhos e melhor do que os filhos anteriores, porque Deus o abençoou grandemente. Nós temos que ter esse entendimento no nosso coração e saber que Deus quer sempre o nosso melhor, como eu falei aqui anteriormente. Nós não podemos achar que Deus quer o nosso pior. Quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra melhor ainda. Às vezes, no meio da tribulação, nós não entendemos o propósito de Deus, mas descansa o teu coração, confia no Senhor e te alegra, porque o Senhor vai te abençoar no nome de Jesus. Amém. Por último, concluindo aqui, Jó 42, versículo 5, a linguagem de hoje diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. E esse versículo aqui, de Jó 42, versículo 5, fala muito no meu coração, que eu acho que nós precisamos nos voltar mais para o Senhor. Ah, pastor, minha vida já pertence ao Senhor. Amém. Mas eu acho que nós precisamos nos voltar mais para o Senhor, dobrar o nosso joelho diante dele, orar para que nós venhamos a ver materializado diante de nós aquilo que nós almejamos pelos olhos da fé, aquilo que nós queremos para a nossa família, aquilo que nós queremos para os nossos, aquilo que nós queremos alcançar, e dobrar o nosso joelho diante do Senhor e clamar para Ele, para que nós possamos ver materializado diante de nós o milagre do Senhor. Quantos vivem ou buscam viver a compaixão, mas ainda não alcançaram os seus para Cristo Jesus? Quantos na sua família estão desviados? Quantos na sua família não conhecem ao Senhor? Quantos na rua que você mora vive uma vida que não conhece o Senhor? O que é que você tem feito? O que é que você tem feito? O que é que nós temos feito pelos nossos filhos? O que é que nós temos feito pela nossa família? O que é que nós temos feito pelas pessoas do bairro? O que é que nós temos feito pelas pessoas que trabalham, que convivem conosco, que estão no nosso raio de relacionamento? O que é que nós temos feito? Precisamos nos voltar para o Senhor em oração, para que nós tenhamos, primeiramente, a alegria de pertencer a Ele, para que nós possamos nos preocupar com o próximo, não importa quem seja, não importa o que tenham feito, e também que nós possamos também entender que Deus quer sempre o melhor para cada um de nós. Talvez Deus queira te usar
e nós ainda não conseguimos nos conectar com Deus. Portanto, eu quero orar pela sua vida nesta hora. Eu quero orar para que eu e você venhamos a alcançar o propósito do qual nós queremos. De repente, ver a nossa família salva. De repente, ver aquele vizinho, aquela pessoa que nós conhecemos aos pés do Senhor. Nós andarmos com compaixão e vermos os milagres do Senhor acontecendo no nosso viver. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por todos nós nessa noite. Estamos diante de grande desafio. Muitas pessoas receberam aqui um papel que talvez, através desse papel, você vai usar ou se deixar ser usado pelo Senhor em visitação. E você vai visitar aquela pessoa, ou vai visitar uma pessoa, que pela compaixão você vai levar a salvação para aquela pessoa. Talvez você vai ser usado por Deus, quando Deus vai ouvir a tua voz no momento de intercessão. E Deus vai ouvir a tua oração e mover aquele coração para que de repente aquela pessoa se volte para o Senhor. Quem você quer alcançar? Quem você tem colocado diante de Deus? Talvez você tenha se entristecido ou já cansado. Não desista. Não desista. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Mas nós devemos insistir na oração para que nós possamos ver materializado o milagre de Deus na nossa frente. De repente Deus vai te usar para evangelizar, e você vai se deparar com alguém na rua, que você vai falar do amor de Deus, e essa pessoa vai se render diante daquilo, que ela vai olhar para você e vai ver a maravilhosa luz do Senhor na sua vida. Portanto, nós precisamos nos colocar na presença do Senhor e pedir: Senhor, trabalha no meu viver, me fortalece, Senhor, para que eu tenha as tuas marcas e eu possa falar do teu amor para as pessoas. Me usa, Senhor, para o louvor da tua glória. Me dá as palavras da qual eu preciso, Senhor, que eu venha ser bênção no meu local de trabalho, que eu venha proclamar a tua verdade através das ações, das palavras, atitudes, gestos, do meu comportamento. Que as pessoas possam olhar para nós e não ter dúvida do nosso viver, para que com a alegria e a compaixão do Senhor nós possamos ver os milagres de Deus acontecendo no nosso viver. Posso orar com você? Quais são as pessoas que você quer alcançar? Se Deus falou com você, no nome de Jesus, se coloca de pé, eu quero orar com você. Cadê os representantes? Cadê os representantes?